livro de Mateus, no capítulo 25 e no versículo 41. Mateus 25 e no versículo 41. 25 e no versículo 41. Que diz assim: 25 e 41. Então dirá aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu vou fazer uma pergunta aqui. O lago de fogo foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Hoje nós vamos falar numa pessoa que a gente não deve ter contato com ele. Nós vamos falar sobre o diabo. Pastor, tanta coisa boa para falar. Nós vamos falar logo do diabo, mas a Bíblia fala. Jesus sempre falou isso. A gente não pode fazer propaganda para ele. Porque, irmãos, eu estou vendo muitas vezes até meios da televisão, pessoal, tudo é diabo. Quem é o diabo? Quem é Satanás? Quem é anjo caído? Vocês sabiam que existe escrito na Bíblia que tem demônios que estão presos no lugar chamado Tártaro? Eles têm poder tão grande que se soltasse eles, seria difícil de controlar. Existem demônios que estão em prisões. O diabo, irmão, ele tem o poder limitado, ele só vai ter a sua liberdade total depois do milênio, que ele vai agir na sua totalidade. Você sabia que o diabo, o poder dele é limitado? Ele só age até onde que Deus permite. Olha para vocês verem, se o diabo, ele age limitado, ele já faz o que faz, já pensou se ele fosse, se liberasse ele agir na totalidade? O que seria de nós? O que seria desse mundo? Ora, quem são os espíritos demoníacos? Alguns dizem que não existe semelhante coisa como demônio hoje em dia, e que esse título é meramente uma figura de linguagem. Ora, os demônios são malignos, odiosos e destrutivos. Os espíritos demoníacos são personalidade, assim como os espíritos humanos são. Nós vamos explicar sobre isso. Nós somos espírito com corpos. Os demônios são espíritos sem corpos. Há uma diferença. Você vê aquela passagem que Jesus fala que quando o Filho do Homem entra na casa, aquele demônio que ele tinha, ele sai, e se ele voltar a encontrar aquela casa vazia, ele volta trazendo mais 7. Por que, pastor Agostinho, muitas das vezes uma pessoa que não era crente, você sabia que foi feita uma pesquisa lá no Rio de Janeiro, 70% dos delinquentes, dos os meninos mais violentos, são filhos de crentes, são desviados. Mas por quê? Pessoas que experimentaram Cristo, Jesus lavou a alma deles, limpou o coração, mas eles deixou Jesus, aí aquele demônio, a Bíblia fala que o seu estado se torna 7 vezes pior. Irmãos, quando eu abandonei Jesus, para os irmãos terem uma ideia, eu cheguei a ponto de querer tirar a vida da minha própria mãe. Uma vez eu peguei uma pedra de quase 2 quilos para jogar na cabeça da minha mãe. Olha para você ver o que o demônio faz. E quando eu quis sair do mundo, irmãos, vocês precisam de ver o preço que eu paguei. Eu chorei amargamente. Tem hora que eu vejo algumas pessoas dentro da igreja, irmão, brincando de ser crente, brincando com o diabo.
brincando. Sabe por causa de quê? Porque não sabe do valor da salvação. Às vezes tem hora que a gente vê, irmãos, pessoas que nunca foi no mundo e não sabe o que é mundo. Irmãos, demônio não se brinca com demônio. E às vezes eu vejo pessoas, irmãos, brincando, achando que as coisas espirituais são coisa de brincadeira. Tem crente que um mês participa da ceia, outro mês não. Tem vez que vem, tem outra que não vez não. Tem crente, irmão, que acostumou que parece que o demônio se torna normal. Então a gente vai falar hoje um pouco, mesmo rapidamente, a gente vai falar assim, eles pertencem, quem? Os demônios, os nossos espíritos são provenientes de Deus, os espíritos demoníacos servem a Satanás, são enviados por ele. Outra coisa, eles são hiperorganizados. A legião de demônios, os demônios não são desorganizados. Eles são tão organizados, irmãos, que eles sabem como entrar e como sair. Você acha que os demônios hoje estão fazendo igual antigamente? Vinham para dentro da igreja, fazia bagunça e tudo. Hoje eles não vêm. Hoje os demônios sentam perto da gente, cumprimentando a gente com a paz do Senhor. Como é que você vai? Falando em línguas. Eu lembro do saudoso pastor Antônio Cardoso. Minto. Essa é uma outra passagem. É de um diácono que tinha lá no Jardim Guanabara, irmão Belisário. Um dia ele chegou perto do Nicodêncio e falou assim, pastor Nicodêncio, aquela irmã que está no círculo de oração ali, aquela língua não é língua de Deus não. Aí o irmão Nicodêncio falou assim, irmão Belisário, para com isso. Só me permita eu orar por ela, num dia no círculo de oração? Ele, tá bom. Um dia ele estava no círculo de oração, irmão Belisário, porteiro da igreja. Irmãos, porteiro da igreja tem que ter um discernimento muito grande. Porque eles passam ali, às vezes, até pela porta. E essa irmã entrou no círculo de oração. Aí na hora lá, as irmãs pregando e glorificando a Deus, aquela irmã falando em línguas, uma língua diferente. O irmão Belisário colocou a mão na cabeça dela e falou assim, ó, se for de Deus, continua. Se não for, cai por terra agora. Puf, a irmã caiu. Era o demônio que estava falando na boca dela. Os demônios procuram corpos humanos para fazer a sua manifestação. Existem 3 manifestações. Existe possessão, obsessão e opressão. Existe opressão, obsessão e possessão. O que opressão? Opressão é quando você está oprimido. Os demônios vêm tentando te oprimir, tentando te apertar, tentando te afastar do Senhor. Obsessão não é o próprio demônio, é uma pessoa que está a serviço do demônio. Igual, exemplo, o bêbado. O bêbado não é o próprio demônio, mas é um que trabalha a serviço do demônio. Um menino que mexe viciado em crack não é o próprio demônio, ele está a serviço do próprio Satanás. O demônio domina ele. Vai, bebe, ele bebe. Vai, fuma, ele fuma. Vai, faz isso, ele faz. Agora, aí é obsessão. Agora, possessão, aí já não é a própria pessoa, é o próprio demônio. É a pessoa possuída, ali o demônio falando na boca dele. Então a gente precisa de separar essas coisas. Lembro de uma vez, eu expliquei para vocês um dia aqui, eu entrei dentro de uma casa, as irmãs estavam lá, sai demônio, e a menina com os olhos regalados, meu irmão, só de olhar para a cara dela, parecia, essa menina está endemoniada. Sai, capeta, sai, a menina rasgando o travesseiro, já tinha quebrado uma cama e rasgando o travesseiro. Aí eu cheguei com o pastor Nicodêncio, nós fomos sentar, e eu conversei, minha filha, sentei perto dela, minha filha, não faz isso não. Você rasgando o travesseiro de sua mãe, parou de rasgar o travesseiro, você acha que demônio obedece?
Ela parou na hora. Disse, minha filha, você está fazendo uma coisa dessa? O que está acontecendo? Uma moça tão sadia igual você. Daí a pouco a menina começou a chorar. Você já viu o demônio chorar? Aí ela, não, eu estou fazendo isso porque minha mãe trancou no quarto 2 dias, porque eu estava namorando com fulano de tal. A menina ficou revoltada. Ela estava obsedada. Uma coisa é possessão. Agora, já vi também, uma vez o pastor Agostinho deve conhecer ele, presbítero irmão Universino, lá do bairro Tupi. Um dia nós entramos numa casa, irmãos, que é aquilo? Uma menina magrinha, mas magrinha mesmo, pequenininha assim. Pastor irmão Universino me chamou para ir na casa dessa pessoa. Cheguei lá, irmão, estava lotada a casa. E essa menina possuída. E ela, irmão, ela andava assim, ó, ela, igual cobra no chão. Igual cobra. Ela pegou o sofá assim, irmão, com o pé, abateu o pé assim, jogou o sofá lá. Aí nós chegamos, eu fiquei na retaguarda, o presbítero irmão Universino assumiu a posição, eu fiquei lá no canto. Aí o que acontecia? Nós orávamos, o demônio saía, ela pedia água. Ela pedia água e uma senhora veio e deu um copo d'água a ela. Daí a pouco ela pegou aquele copo d'água, jogou longe assim e virou e falou assim, essa água está salgada, essa água está salgada. Eu disse, água salgada, o que é isso? Aí oramos e todo o demônio saiu, eu estou com sede. Aí veio a senhora trazendo água, essa água está salgada, a mulher voltou, fica endemoniada de novo. Eu disse, o que é isso, hein? Aí eu fiquei no canto olhando aquilo. Aí o presbítero irmão Universino falou assim, irmão Ariel, está com a palavra agora. Aí eu abri a Bíblia, pedi todo mundo para sair. Aí a irmã dela virou e falou assim para mim, vê se o senhor faz alguma coisa. Não era o demônio, mas estava a serviço do demônio. Eu falei assim, olha, eu não faço nada, quem faz é aquele que está em nós, Jesus Cristo nosso Senhor. Aí eu fiquei na porta assim, da sala, e a moça ficou, ela ficou na parede, você podia passar debaixo assim. Aí ela olhou assim para minha cara e falou assim, isso aqui é poderoso, isso aqui é poderoso. E eu caladinho, irmãos, ela deu um tapa no meu óculos, assim, meu óculos caiu lá, eu fiquei parada, a mesma coisa, não demonstrei nada. Aí fiquei observando, eles tentando segurar, 2 homens tentando segurar ela, aí colocou ela lá perto do sofá, e ela ficou assim, igual uma tábua, né, encostada na parede. Aí eu peguei a Bíblia, falei que ela estava lotada a copa. Falei, senhores, está escrito na Bíblia. Aí preguei a palavra de Deus primeiro, aproveitei e preguei a palavra de Deus. Só que antes de expulsar aquele demônio, aquela senhora que vinha da água, eu fui para cima dela. Eu falei com ela, o Senhor te repreenda. Ela foi afastando, o Senhor te repreenda. E ela foi afastando, ela foi para a cozinha e eu estou com ela, o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda, o Senhor te... Ela saiu, foi para fora da varanda e eu estou atrás dela, o Senhor te repreenda, o Senhor... Ué, mas quem estava endemoniado era outra. Mas eu fui em cima da mulher. Quando ela chegou no portão, a mulher falou, você está me expulsando, mas eu vou voltar. Aí voltei, em nome de Jesus, espírito imundo, sai dessa moça. Ela murchou na hora e começou, gente, meu corpo está doendo. Ela era muito conhecida do irmão Universino. Aí ela pegou, gente, por que meu corpo está machucado assim, gente, e tudo. Aí eu quero tomar um banho e tudo. Tinha 4 dias que ela não tomava banho, aquela coisa toda. Aí foi descobrir, aquela mulher era uma macumbeira. A água que ela estava trazendo era a água aspergida lá do centro de Macumba. Então, meus irmãos, essa questão dos espíritos imundos, eles operam, mas aonde que acha guarida para eles? Aonde há manifestação, há sim. E outra coisa, irmãos, é só o nome de Jesus. Tem gente que vira e fala assim, com demoniado, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, o sangue de Jesus é para a purificação de pecados. Sangue de Jesus não é para expulsar demônio, não. Jesus disse assim, em meu nome expulsarão os demônios. É no nome de Jesus.
É claro, é evidente, tem hora que as pessoas no momento, o sangue de Jesus tem poder, o demônio ele tem sim respeito pelo poder do sangue de Jesus, mas o certo é em nome de Jesus, é o nome de Jesus. Então, eles pertencem a quem? Os demônios pertencem a quem? Ao diabo. Quem comanda os demônios? O diabo. Você acha que muitas das vezes é o diabo que vem fazer o negócio? Não, não, é ele mandou um para fazer serviço dele. O senhor falou uma coisa certa, ele é o chefão. Todos os demônios trabalham a serviço do diabo, a serviço de Satanás. E eles são hiper organizados. E tem uma coisa para vocês ver. Ele vem, manda um. Esse vem, não tem força. Ó, você não serve não, então manda outro. Vocês lembram quando Daniel estava orando? Tinha um demônio que estava na esfera assim, que não deixava de jeito nenhum. Precisou de Deus mandar Miguel. Miguel passou direto. Demônio, na hora que veio opa, esse aqui é maior do que eu. Você sabia que existe hierarquia? No inferno existe hierarquia. Então, os demônios pertencem a Satanás, o qual o governo dos demônios. Jesus se refere como ele, o diabo e os seus anjos. Nós lemos aí quando está escrito assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Preparado para eles, o diabo e os seus anjos. A palavra grega diabo significa acusador, caluniador. Irmão, é interessante. Quando você vê alguém acusando alguém, ele está a serviço de quem? Por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando vem alguém acusando. Ó, fulano fez isso, fulano sei. Quem gosta de acusar? Quem é o acusador? Está vendo como é que as coisas são? Irmão, tem hora que a gente fica assim, espírito não vai, e está amarrado com não sei o que, mas vive acusando, vive a servir Satanás. Se eu chego, eu começo a acusar o pastor Taídes de alguma coisa, eu estou a serviço do diabo, eu não estou a serviço de Deus, não. Muitas das vezes você não está possuído, não está possuído, mas você está trabalhando para ele. Está vendo como é que são umas coisas? Eu não vou perguntar aqui, quem nunca acusou ninguém aqui, levanta a mão. A gente tem que tomar muito cuidado, irmão, porque muitas das vezes a pessoa não está possuída, mas está trabalhando para ele. Você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo. Pastor Taídes, meu carro, o carro é meu, só pode usar ele. O carro é meu, mas quem está usando? O que é que o diabo faz? Ele não possui, mas ele usa. O próprio Paulo uma vez virou assim: irmãos, cuidado, o espírito acusador. Irmão, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem hora que a gente está dando glória a Deus, aleluia, e tem hora que está acusando. Calunia. O que a palavra diabo é? Acusador e caluniador. Ela sempre é usada no singular no Novo Testamento. A palavra daimon ou daimonion são usadas tanto no singular quanto no plural e são intercambiáveis com o diablos. Uma vez há somente diablos ou diabo, porém muitos daimon ou demônios. Eles são quem? Quem são os demônios? Existem duas linhagens. Eu não quero pegar a linhagem, eu quero pegar aquela mais correta, a qual nós aprendemos. Quem são os demônios? São os anjos caídos. Quando o diabo se levantou contra Deus, aí ele expulsou do céu e essa turma veio atrás dele. Aquele que estava junto com ele foram expulsos do céu.
E eles, irmãos, não são brincadeira, não. E até essa parte. Certa feita, Jesus chegou perto de uma pessoa e tinha uma legião de demônios. Segundo os estudiosos, a legião fala de uma cúpula de soldados romanos que pode chegar de 2 a 7 mil. Você já pensou uma pessoa? E aqueles porcos ali, quantos porcos entrou para dentro d'água? Quase 2.000 corpos. Você já pensou, irmão, num corpo da pessoa, quase 2.000 demônios? E Jesus tem misericórdia. Irmãos, a gente precisa de falar isso para a igreja. A gente precisa de conhecer o adversário que a gente enfrenta ele. Outro detalhe, eles são anjos caídos. Os demônios são caídos que não guardam o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Eles tinham uma habitação, mas deixaram. Lê para mim Judas 6, por gentileza. Judas 6. Quando foram criados, eram perfeitos e receberam o poder de escolha. Os demônios são anjos que escolheram a desobedecer a Deus e fazer a vontade de Satanás. Foi escolha. E aos anjos que não guardam o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Olha para vocês verem, eles deixaram a sua habitação. E outra coisa, irmãos, essa turma que acompanhou Satanás, foi escolha deles, pastor Thaídes. Não é que Satanás falou assim, você vai me acompanhar, você... Não, eles escolheram. Lê o versículo novamente. Eles escolheram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Eles deixaram, o que é? Escolha. Eu não quero ficar nesta casa, eu quero acompanhar. É escolha. Eles serão julgados? Serão julgados sim. Serão lançados no lago de fogo? Serão. Mas eles que escolheram, eles tiveram livre arbítrio. Escolha. Deus nunca mandou ninguém para o inferno. A escolha. Satanás escolheu se levantar contra Deus. Ora, alguns estão aprisionados. 2 Pedro 2 e 4, por gentileza. Em primeiro lugar, existem alguns demônios que pecaram e que se encontram agora aprisionados em cadeias de escuridão. 2 Pedro 2 e 4, e um outro irmão lê para mim, 1 Coríntios 6 e 3. Está vendo? Alguns estão aprisionados. Irmãos, por quê? O poder deles são tão grande que Deus falou assim, não, esses aqui têm que ficar presos. Isso fala de hierarquia. Assim como nós temos os anjos, irmãos, que arcanjos, serafins, querubins, lá no céu a hierarquia, nós temos também, os demônios têm a sua hierarquia. Você quer ver uma coisa? Pastor Oséias, o senhor já percebeu que existem regiões que tem mais violência? O pastor trabalhou muito na Polícia Militar. Não tem regiões que o foco... homicídio, outro latrocínio. É interessante que a Polícia Militar tem esse mapeamento. Tem determinado tipo de área. Irmão Flávio, que tem mais violência, tem mais prostituição. Quando você entra, quando a gente lembra de prostituição aqui em Belo Horizonte, qual é o local que você vem na sua cabeça na hora? Rua dos Guaicurus. O espírito da prostituição. São hierarquias que trabalham em determinado tipo de localidade.
Por isso é muito importante, irmãos, quando nós estamos andando, a Bíblia diz que nós somos a luz. Você sabia, minha irmã Lúcia, quando você está entrando em determinado local, a glória de Deus está na sua vida, você sabia que alguns demônios se afugentam? Você sabia que muitos irmãos aqui já evitou assalto, já evitou o crime quando você chegou? O demônio ia praticar um crime, mas a luz de Cristo, porque a Bíblia diz, aonde que você pisar, ali está pisando a luz de Cristo, aquele que está em nós, Cristo Jesus. Se aparece a luz, que a Bíblia diz que aonde chega a luz, as trevas. Eu lembro um dia, eu fui fazer um evangelismo, numa cidade chamada Mirabela. Cheguei lá, irmãos, tinha tanto e mais de escultura, muita mais escultura no chão. Era o dia do santo da cidade. Aí, eu precisei até passar no passeio e tal. Eu cheguei e fui lá para casa do irmão religioeiro, porque o pastor estava internado. Eu não sabia. Aí chamei para o religioeiro, me ajuda a evangelizar amanhã. Eu estou com a mochila cheia de folheto. Ele falou assim, eu não posso, tenho que trabalhar. Então eu fui evangelizar a cidade. No outro dia, não tinha feriado. Aí eu fui entregar folheto, casa por casa. Casa por casa entregando folheto. Naquela época a gente andava mais no folheto. Entregava folheto, Jesus é bom, Jesus salva. Eu lembro de uma senhora que falou assim, ô moço, o senhor está falando de Jesus? O Jesus que o senhor está falando é aquele que é filho de Maria? É a Maria, a mãe de Jesus, eu conheço. Ela era mais devota a Maria do que Jesus. Aí conversando com ela, falei, aí a família dela me expulsou do portão e tudo. Aí eu falei assim, meu Deus, nenhuma casa recebeu. Aí eu fui entrando para o lado, eu cheguei numa casinha baixinha. Quando eu cheguei lá, ô de casa, o portão estava meio aberto, aí eu entrei num corredor, ô de casa, eu entrei, a porta, quando a porta abriu, veio uma senhora, aí tinha 5 rapazes de um lado, umas 7, 8 mulheres do lado, eles tudo encostaram na parede. Aí eu fiquei assim, oi gente, boa tarde, tudo bem? Eu estou aqui trazendo a palavra de Deus, eu vim aqui falar que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Isso ficou tudo parado. Aquela senhora, aí eu aproveitei que, minha senhora, eu posso ler um versículo da palavra de Deus? Pode. Aí eu orei para aquela, gente, eu quero orar por vocês, eu estou vendo que vocês estão ouvindo a palavra. Irmão, fiquei mais de 40 minutos ali. Sabe o que aconteceu? Todos eles ajoelharam na frente. E sabe o que aconteceu? Um veio com uma tesoura, o outro veio com uma faca e o outro veio com uma garrucha. Eles estavam brigando entre si. Havia uma guerra dentro daquela casa ali. Eu sem saber de nada. A dona que falou assim, moço, o senhor salvou vidas aqui, o senhor não sabia. E quando chegou a noite, estava tudo lá na igreja. Irmão, deixa eu falar uma coisa com você, minha irmã. Você tem que valorizar o que você tem, o Espírito Santo de Deus. Na hora que você pisa no lugar, as trevas têm que sair, os demônios, eles têm que te respeitar, porque o nome de Jesus está na sua vida. Eu lembro da irmã Lúcia. A irmã Lúcia ia para o ciclo de oração. Todo lugar tem irmã Lúcia, né? A irmã Lúcia estava indo para o ciclo de oração. E tinha uma igreja não pentecostal perto da sua casa, ao lado da sua casa, uma igreja tradicional. E os irmãos lá, tinha um moço que ficou endemoniado, e o pastor lá pelejou com o demônio e nada. A irmã Lúcia estava vindo do ciclo de oração, aí o pessoal daquela igreja, a irmã Lúcia está ali, ela sabe mexer com esse negócio. Ela chegou com um menino assim, do lado, aquelas irmãs que carregam as crianças assim do lado assim. Ela chegou, o que foi? Irmã Lúcia, salva nós, irmã Lúcia. O bicho entrou no rapaz ali, está quebrando, já quebrou a bateria, tudo e tá. Senhora, não, eu não resolvo nada não, mas o meu Jesus resolve. Chegou, cadê ele? Estava lá no canto. Safado, sem vergonha, o que você está fazendo aí? Sai dele, em nome de Jesus. Saiu e o rapaz ficou em pé na hora. A irmã Lúcia não falou nada. Sai dele, safado, em nome de Jesus. O que você está fazendo aqui? Aqui é a casa de Deus. E o demônio saiu. Por quê? Porque a irmã Lúcia tinha autoridade do nome de Jesus. Ô irmão, levanta a sua mão e glorifica o nome de Jesus, irmãos. Toda autoridade.
eis aí vos dei autoridade. Eu lembro um dia, que era mais ou menos 00:40, quase, não, 1h40, a Eunice tinha vindo de Belo Horizonte, eu pastoreava um lugar chamado Reduto. Irmãos, a Eunice esqueceu de me avisar que não vinha no ônibus, e eu não fui 1h40, lá na beirada da BR-262. Aí o ônibus veio, o ônibus passou direto. Meu Deus, e não tinha celular naquela época, eu não tinha. Meu Deus, Eunice não veio. Volta para cá. Quando eu viro as costas, um homem grandão, sem camisa e só de bermuda. Ai, meu Deus. E o homem vem lá do meu outro lado. O homem atravessou do meu lado. Jesus, 1h40 da madrugada. Aí eu peguei, minhas pernas começaram. Jesus, misericórdia, Jesus. O homem, aquela mala, aquele grandão mesmo, maior do que o irmão Genesi. Eu falei, eu estou aflito. Esse homem vai o quê? E ali tinha uma história ali de pistoleira, que as coisas ali, perde a emorece. Aí eu dei aquela parada, firmada assim. Jesus, me vale nesta hora, Jesus. Nessa hora, Jesus, né? Aí eu parei assim, ele chegou perto de mim. Moço, sim senhor, me ajuda, moço, eu estou desesperado. Minha mulher quer me largar, eu estou querendo ir para a BR, eu estou querendo me matar agora. A BR assim, falou assim, não, você não vai matar não, senta aí, ué. Senta aí, em nome de Jesus. Irmão, eu fiquei até quase 4 horas, levei ele para casa, a esposa dele, orei para a família dele aceitou Jesus. Irmãos, o que é aquilo? É o poder de Jesus na nossa vida. Irmã, deixa eu falar uma coisa, dá uma olhada para essa mão sua, aonde você coloca a mão, o nome de Jesus tem que ser glorificado. Na cidade de Ipaba, um dia o pastor estava lá pregando, um irmão estava pregando, e pegarão de serpente. O fazendeiro olhou, pegarão de serpente, o que é isso? Olhou e falou, pegarão de serpente, não lhe fará dano algum. Aí o fazendeiro entrou com o chapelão, pois é, domingo eu vou trazer uma jaracuçu aqui, eu quero ver vocês pegar, quero ver se vocês têm poder mesmo. Os irmãos regalou os olhos, aí os irmãos aquela semana ferveu na oração. O crente que nunca orou começou a orar. E domingo, irmão, o homem apareceu. Quando o irmão apareceu, irmão, tinha gente que estava perto da janela. Qualquer coisa, chup. Aí o homem chegou e falou assim, tá aqui, empurrou uma caixa assim para frente, abriu. A cobra sai. Cadê? Eu quero ver, vocês não têm poder? Ei, uma irmã do ciclo de oração sai lá do meio. O pastor já ia descer. A irmã, não, pastor, calma, não se preocupar não, pastor. Jesus está conosco. Foi lá onde estava a caixa lá, picou a cabeça e jogou ela. Quando ela jogou lá no pé do homem, o homem assustou e tudo. A cobra morta, com o pescoço todo queimado. A irmã, onde colocou a mão, queimou. Irmão, deixa eu falar uma coisa, irmão. Levanta a sua mão, glorifica o nome de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre nós. Ele nos ungiu. Irmãos. Tem gente que, meu Deus, misericórdia, me amarraram a minha boca, meu nome na boca do sapo, pastor, ora por mim. Irmão, deixa eu falar. Demônio não pega de crente não, irmão. Demônio não pega naquele que é lavado e redimido no sangue de Jesus, não, irmão. Irmão, levanta a sua mão e glorifica Jesus, porque você tem Jesus na sua vida, como é que ele vai entrar? Eu lembro criança, eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, foi a primeira vez que eu vi um endemoniado. O cara chegou, saudoso pastor Antônio José Cardoso, da cidade de Itabira. Nós estamos no culto lá, irmão, esse dia eu subi em cima do banco, viu? Sabe que menino, né? Fiquei lá em cima.
Porque o soldado, chegou um guarda, um sargento, chegou com o rapaz amarrado, tudo amarrado, e fazendo assim. Aí já tinha avisado o pastor, pode entrar. Ai, irmão, você viu, irmão, Jesus tem misericórdia, Jesus. Pastor, tocador, deixa ele sentar, pode deixar ele aí. Aí eu lembro disso. Pode desenrolar ele, o sargento assim, ó, ele já quebrou um punhado de coisa, já quebrou e tudo. Quando mandou soltar ele, aquelas cordas de bacalhau, bacalhau que chamava, né? Aquelas chamavam de bacalhau mesmo, aquelas cordas grossas, pode soltar ele. E irmão, quando mandou soltar, já tinha gente olhando pela janela. O irmão, e o rapaz era o corno, a tola, e ele fazendo assim. Aí o sargento disse, ô pastor, é perigoso. Pode soltar. Quando soltou, o rapaz soltou assim, o pastor Antônio Cardoso, quieto, em nome de Jesus, senta aí. Sentou na hora. O soldado ficou lá, o sargento ficou lá, pode sentar aí, seu sargento, pode sentar, nós vamos pregar a palavra de Deus aqui hoje. E o demônio ficou lá sentado lá, senta aí! O pastor Antônio Cardoso deu o culto de doutrina, pregou a palavra de Deus, no final, sai dele agora em nome de Jesus. Puf! Caiu e levantou, foi lá, o que eu estou fazendo aqui? O sargento falou assim, eu nunca vi poder na minha vida igual eu vi aqui hoje. Esse homem estava quebrando tudo, nós não estávamos conseguindo, 10 policiais não estavam tentando segurar ele aqui, o senhor manda soltar, esse Deus de vocês é muito forte mesmo. Oh, irmãos, Jesus disse assim, todo poder foi me dado nos céus e na terra, todo poder. Você crê nesse poder desse Jesus? Você pode glorificar o nome dele? Você viu quando eu ia falar nessa noite sobre demônios, irmão, Jesus, misericórdia, nem para que eu fui? Meu irmão, a gente precisa saber, tem muita gente brincando, meus irmãos, é por isso que o pastor tem hora que é chato, tem hora, irmãos, deixa eu falar uma coisa, ele faz tudo para impedir a gente de fazer as coisas quando vai glorificar o nome de Jesus, ele impede, ele coloca obstáculo. O que Paulo virou e falou uma vez? Eu queria estar com vocês, mas eu fui impedido. Tem hora que ele, irmão, muito cuidado quando você vai fazer a obra de Deus e alguém chega perto de você, não dá não, você não vai não, cuidado, irmão, a gente não pode ter desânimo, a gente não pode ter desânimo para fazer as coisas de Deus, não pode ter desânimo não, a gente tem que ter ânimo, tudo aquilo que vai glorificar o nome de Jesus. Eu vou falar esse assunto, pastor Taíde, um dia aqui no domingo à noite. Vocês não sabem, esses meninos precisam de saber, irmão Vanderlei. Tem hora que o demônio, principalmente em relação à música. A música, sabe qual é o papel da música da igreja? É preparar o coração, abrir as portas para que a palavra de Deus possa entrar. Vocês já perceberam que tem hora que tem uns corinhos dentro da igreja, começa a cantar, daí a pouco o povo começa a avivar? Aquele corinho foi, e tem hora que parece que está travado. Travado. O irmão, deixa eu falar uma coisa. O irmão, se o senhor souber o tanto de demônio que sai no inferno para tentar impedir o senhor de tocar esse acordeon, eles têm ódio. Sabe por que eles não colocam a mão no senhor? Porque o senhor glorifica o nome de Jesus. E às vezes, irmãos, eu vejo pessoas que não tocam na orquestra mais, não quer e tudo, não é porque está possuído, não é porque o diabo batalha, não vai tocar, não vai tocar, eu vou tirar ele da orquestra, eu vou tirar ele do conjunto, eu vou sufocar isso, eu vou, e eles vêm, irmão, e vêm quente mesmo, se você não estiver preparado. Eu estava lá agora no aeroporto, eu estava orando essa tarde, quando Deus me deu, aliás, ontem à noite, quando eu fui para casa, eu estava orando a Deus do sofá, fui dormir às 1h da manhã, aí Deus me deu essa mensagem, eu chego no aeroporto 4 horas, eu saí de lá agora às 7h20,
Vocês acham que ele não batalhou para mim não estar aqui? Teve uma hora que eu quase falei com o irmão Elias. Eu cheguei a ligar até para o pastor, mas depois eu peguei e desliguei. Eu disse, não, eu vou em nome de Jesus. Nem que eu chego lá atrasado, mas eu vou. Por quê? Porque ele sabia que eu não queria que eu falasse isso. Ele não quer que eu fale para os filhos de Deus, que os filhos de Deus são vencedores em Cristo Jesus. Então, irmãos, eles são anjos caídos. São anjos caídos. 1 Coríntios 6:3, lê para nós, por gentileza. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Olha para você ver. Sabe quem vai estar naquele dia do dia do trono? Quem vai julgar os anjos? Quem é? Somos nós. A igreja do Senhor. Por isso que ele tem raiva da igreja. Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Oh, irmão, glorifique o nome de Jesus. Aleluia. Olha, deixa eu falar uma coisa com vocês. Nós precisamos de mudar umas coisas aqui domingo. Eu estava vendo aqui domingo aqui. Tem pessoas que não estão cantando mais hino da harpa, não. Já percebeu? Senta, fica aí. E tem agora até lá as letras saindo lá. Você acha, irmão, que o adversário não está trabalhando por detrás? Trancando a boca? Quando você começa a cantar, a Bíblia diz, aquele que está alegre, canta. Canta. Aquele que está triste, ora. Tem pessoas que nem ora e nem canta. Ele é tão terrível que ele impede a pessoa de orar e a pessoa de cantar. Irmão Vanderlei, o senhor é músico. Quantas vezes o senhor parece que o troço travou tudo, o senhor peleja para pegar, não pega. Quantas vezes, irmãos? Irmãos, os demônio trabalha 24 horas, até na hora da gente estar dormindo, ele perturba. Tem dia de madrugada que eu levanto, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Pastor Antônio Onofre, pastor Taíde conheceu, nós tivemos com ele no Rio de Janeiro uma vez, há muitos anos. Um dia, pastor Antônio tem uma menina, chamada Micheline, uma menina muito bonita, e criança. O pastor um dia percebeu que todas as vezes, quando ele começava a arrumar para ir para a igreja, a criança, ela neném, começava a chorar. Ué, que negócio esquisito. Todo dia inteiro a criança não chora. Prepara para ir para a igreja, a criança começa a chorar. Aí um dia estava sentado na sala, ele falou assim, a porta é meio aberta, e falou assim, esse negócio não é de Deus não. Aí ele pegou, chegou perto daquela criança, colocou as mãos sobre ela, Jesus, se tiver algum espírito aqui perturbando esta criança, o Senhor repreende em nome de Jesus. Aquela criança parou de chorar. Ele fala, vocês podem ligar para ele e perguntar, ele fala que viu quando a porta chegou até a balançar assim, ó. Ele sentiu, parecia que tinha espíritos ali dentro daquele quarto ali, que saiu, que balançou até a porta. Nunca mais a criança chorou na hora que ia para o culto. Na cidade de Manhumirim, todo dia, quarta-feira, eu preparava, 2 horas da tarde, eu ia para o joelho, ler a Bíblia, meus meninos começavam a brigar. Poxa, que negócio é esse? E eu todo dia, para de brigar, menino, eu ia para o culto nervoso, esse menino está brigando. Aí um dia eu falei assim, chamei Ariane e Felipe, vem aqui, em nome de Jesus. Vamos orar aqui. Espírito de briga, em nome de Jesus, você está repreendido. Todo dia agora, quando eu abri a Bíblia, a gente não via briga. Ô irmãos, ele é manhoso. A gente tem que tomar cuidado. A gente precisa de estar com espírito de discernimento. Discernir. E eu fico, tem hora, vendo pessoas, irmãos,
fazendo trabalho dentro da igreja e não tem uma vida espiritual ligada com Deus. Aí entra e fria mesmo. E para encerrar, eles foram aprisionados, nós falamos, alguns estão livres. Em segundo lugar, existem os que caíram e que Deus permitiu que continuasse a servir a Satanás e seu reino. A razão disso é os segredos de Deus. Mas por que Deus não liberou todos? Fica no Deuteronômio 29 e 29, né? Tem coisas que estão, só Deus aqui naquele dia que vai responder. Satanás não é onipresente, isto é, presente em toda parte ao mesmo tempo como Deus. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Às vezes, uma manifestação do demônio aqui não é o Satanás. Ele manda. Ele é um comandante. Ele não é igual... irmãos, você quer ver uma coisa? Rose, você está aí atrás, você está sentindo a presença de Jesus? Amém? A irmã, lá atrás, a irmã Vanil, você está sentindo a presença de Jesus? Amém? Amém. Você está sentindo a presença de Jesus? Jesus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo não. Ele não tem onipresença. Ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Jesus não, Jesus, ele está lá na França agora, ele está lá na Alemanha, ele está aqui também. Ele é onipresente. Por isso, você já pensou se Jesus não fosse onipresente? A irmã Rose, Jesus está aqui, me ajuda aqui, Jesus. Não, vem cá, Jesus, vem cá, me ajuda aqui, não. O mesmo Jesus que a irmã Rose está com ele aqui, está com a irmã Vanil lá atrás, o mesmo Jesus que vai embora para a casa de vocês, está junto comigo também. Ele está conosco eis que eu estou convosco, está no plural, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele é onipresente. Ele é onipresente, mas Satanás não é onipresente, isto é, presente em toda parte ao mesmo tempo, mas ele tem uma multidão de demônios ou espírito desencarnado que tão completamente faz a sua vontade, até nos dá a impressão que ele está presente em toda parte. Irmãos, eles são tão fiéis, eles são tão organizados, que parece que todos agem ao mesmo tempo. Quando o pastor Agostinho falou aqui que tem determinado tipo de área, é porque eles têm determinado tipo de demônio que atua naquela área, violência, mais crime. Uma hora pergunto o pastor Agostinho, você vê, quando ele trabalhava só nessa área que dava mais... É interessante que a polícia militar fala assim, deve ser fulano de tal que está, porque, como é que fala a expressão, a forma dele trabalhar, né? Mas como é que é? A forma dele agir, é o perfil daquela pessoa que o diabo trabalha na vida dele. Diz que todo criminoso deixa sua marca, não é? Todo demônio, irmãos, ele deixa, demônio da violência. Tem bandido, irmão, que ele assalta, pega o dinheiro e vai embora, mas tem bandido que assalta e ainda quer machucar. É o espírito que opera nele. Agora, o espírito opera de acordo com a natureza da pessoa também. Se a pessoa tem uma natureza violenta, o diabo que vai operar nele, vai operar naquele que gosta de fazer violência. Se aquela pessoa não é violência, a pessoa calma, a pessoa já... eu não sei, eu tinha um irmão hoje, graças a Deus, hoje está uma benção na igreja e tudo, mas ele falava assim, Uriel, a minha fraqueza é mentir, eu gosto de mentir. Conhece o ponto fraco. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso que Paulo diz, todo poder foi... Não, todas as coisas posso naquele que me fortalece. O irmão falou, o pastor Oséias, nós vamos terminar agora. Pastor Oséias, o senhor falou uma coisa e falou tudo. O diabo conhece o ponto fraco. O inimigo não entra no ponto que a gente é forte, não. Ele vai lá, se aquela pessoa gosta de murmurar, então, aquilo para lá tem que ser um murmurador que tem que entrar nele, que tem que usar ele. Na área da música, se a pessoa gosta de cantar, então o adversário vai procurar aquela fraqueza. É interessante,
essa pessoa é dado muito à bebida, não pode ver, irmãos, eu já vi crente, quando passa, ei, eu lembro aquela cervejinha que eu tomava, cuidado, o diabo vai colocar uma cervejinha na sua frente. Outro dia eu cheguei na casa do irmão, não daqui, do estado aqui, cheguei no pastor, isso aqui é, vem cá, isso aqui é cerveja. Não, pastor, essa cerveja aqui não contém álcool. Não, eu não quero não. Eu era viciado nisso. Ah, ué, não, pastor, essa cerveja aqui, tem problema não. Tem problema não, isso é cerveja, não tem álcool não. Eu não quero, é cerveja? Não. Por quê? Você quer ver uma coisa? Eu gostava de campo de futebol, eu jogava num time. Irmãos, hoje não vê igual era antes, né? Antes tinha aqueles campos de futebol, lembra? Tinha aqueles campos de várzea e tudo. Irmãos, eu ia para o culto, às vezes tinha um lugar, tinha jogo, ai irmão, meu pescoço fazia assim, ó. Ai Jesus, tinha hora que eu dava aquela parada assim, o pessoal chutando, eu... Tem gente, irmão, deixa de vir para o culto por causa de futebol. O diabo conhece a fraqueza dele. Sabe por que o diabo está colocando o futebol na hora dos cultos? Para tirar os crentes da igreja. Vamos parar por aí? Ele conhece a tática, irmão. Espera aí, vamos colocar... Sabe o que o diabo está fazendo agora? Vamos colocar evangélico nas novelas, para os crentes. Não tem problema não, tem evangélico agora também. São táticas para tirar da igreja, para tirar dos cultos. Os cultos é uma realidade. Que Deus abençoe, vamos ficar de pé. O nome de Jesus está sendo glorificado. Quantos tem Jesus no coração? Vamos dizer amém? Deus abençoe os irmãos que vieram. Quero agradecer irmão Gelson, irmão Flávio, nosso pastor, Deus abençoe. Quero agradecer o pastor Oséias, essa riqueza que nos dá, essa alegria que nos dá conosco. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado, pastor Oséias. Amanhã eu queria pedir vocês, irmão Sadraque também, deixa eu falar, irmãos, por favor, vamos amanhã para o Templo Central. Vamos, a nossa mãe. Eu sei que as irmãs, os irmãos aí, são muito bondosos. Vai aparecer mais de 10 carros aqui, vocês vão ver. Não, as irmãs que quiser aqui, 10 para 7 os carros vão encostar aqui. Tá bom? Em nome de Jesus nós vamos. Eu quero convidar o pastor Oséias para vir fazer esta oração, agradecendo a Deus. E vá para a sua casa, irmão, coberto pelo sangue de Jesus e com o nome de Jesus no coração. Graças a Deus, mais uma vez. Meu Deus, meu Pai, nessa noite, mais uma vez, nós te agradecemos, meu Pai, por esse culto maravilhoso, pelos louvores que nós ouvimos e também pela tua palavra que foi ministrada, Senhor. Continue com a tua mão estendida sobre essa igreja, nos abençoando poderosamente, porque nós somos carentes da bênção e nós precisamos da bênção e vamos levar a bênção em nome de Jesus. Amém.